Hector e Tommy conseguiram entrar no mundo das trevas. Porém, eles são atacados por um exército enorme de soldados da dinastia, liderados por Dallas, que impunha uma espada criada com o poder das armaduras da terra, água e luz. Como a gente já sabe que ninguém aqui gosta de lutar em vantagem numérica, Dallas puxa um combate X1 com Hector. O Cavaleiro do Fogo não aguenta a pressão da espadona do Dallas e, percebendo que o amigo tá passando apertado, o Tommy rouba um cavalo e sai furando a defesa do inimigo no peito. A ideia brilhante dele é chegar aos amigos capturados e salvá-los, pro Hector poder usar a armadura do inferno. Enquanto isso, o Hector, coitado, vai ter que tancar o Dallas e aquele monte de soldados. Aguenta firme aí, Hector! Tome! Porém, o Tommy não consegue superar aquela imensidão de guerreiros. Então, numa espécie de sinal, ele lança uma flecha em direção ao castelo do Escórpio. Essa flecha cai perto do lugar onde César, Tristan e Jorge estão mantidos reféns. Que mira, hein, meu chegado? O cara é mais foda que o Legolas. Eles entendem o sinal e todos dão a sua força pro Hector, para que ele invoque a armadura do inferno. Mesmo distantes, a energia dos amigos chega até o Hector e assim ele usa a armadura branca e consegue derrotar o Dallas. E depois, ao que parece, Tommy e Hector derrotam o exército inteiro. Os caras são brabo mesmo. Sou foda! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Arthus e hoje, finalmente, a gente vai concluir a história desse anime muito nostálgico e também muito duvidoso, chamado Samurai Warriors. E antes de engatar com os eventos finais do anime, eu queria fazer um momento aqui para apresentar um pouco mais sobre a mitologia desse universo, fazer algumas comparações entre as traduções do japonês para o português e também mostrar algumas curiosidades. O nome original de Samurai Warriors é Yoroden Samurai Troopers. Numa tradução livre, seria algo como soldados samurais de armaduras lendárias. Nos Estados Unidos, ele foi rebatizado como Ronin Warriors. E no Brasil e América Latina, como Samurai Warriors. O anime base tem 39 episódios, que começaram a ser exibidos no Japão em 1988 e no Brasil em 1996, na TV Manchete. Gente do céu! Em 1996, eu tinha só 6 anos de idade. E eu lembro que eu chegava todo dia correndo da escolinha e ia direto pra televisão para assistir os animes da TV Manchete, enquanto eu comia um pratão de sucrilhos. Naquela época, os sucrilhos de caixa do Tigre era baratinho e ainda vinha com um brinquedo dentro. Mas hoje os tempos mudaram e ele já é caro demais. Atualmente, quando eu quero comer uns sucrilhos, eu compro aquele pacotão, que é puro açúcar. Não é muito bom, mas pelo menos o leite fica docinho. Tá bom. O anime é dividido em 2 temporadas. A primeira vai do episódio 1 a 19 e a segunda do 20 ao 39. Ah, Arthus, mas você fez 3 vídeos. Realmente eu fiz 3 vídeos para eles não ficarem enormes e eu consegui editar mais rápido. Eu vou explicar aqui a minha divisão. A parte 1, que vai dos episódios 1 a 19, eu chamei de Saga da Invasão da Dinastia. Porque é isso que acontece aqui. Os personagens são apresentados, a dinastia invade o mundo humano e os samurais têm o seu primeiro confronto direto com o Escórpio. A parte 2 vai dos episódios 20 a 30 e eu chamei de Saga do Treinamento. Aqui, os samurais tentam entender melhor a natureza da armadura do inferno e saem para treinar e adquirir novas habilidades. E por fim, esse vídeo aqui, que é a parte 3, e vai dos episódios 31 a 39, e eu nomeei como Saga do Mundo das Trevas, porque os samurais vão para o Mundo das Trevas para salvar os seus amigos capturados e lutam a última batalha contra o Escórpio. O anime que a gente viu na manchete foi uma versão que veio dos Estados Unidos. O que acontece é que os gringos deram uma alterada na história. Cortaram os pedaços, simplificaram os acontecimentos, o que contribuiu para um anime que já não tem a melhor das histórias ficar com ela mais sem sentido ainda. Todas as partes desse resumo foram feitas tendo como base a versão dublada brasileira, porque foi essa versão que a gente teve contato quando era criança e é ela que está guardada no nosso coração. Entendam, galera, que o meu intuito principal com esse vídeo
é mexer com os nossos sentimentos, resgatar as nossas memórias. É claro que eu trago curiosidades, eu tento me aprofundar mais no universo da obra, mas a maioria de vocês tá aqui é para relembrar, para reviver esse anime que fez parte da nossa infância. Então, para esse vídeo, é muito mais importante a nostalgia do que deixar em evidência o original japonês. Essas diferenças de adaptação podem render vídeos isolados, tipo o vídeo do Shun ou então do Shiryu, que eu já fiz aqui no canal, onde o foco é justamente comparar o material original com a adaptação de anime. Certo é que se eu ficar falando Armadura do Sol de Ariel ou então Kikoutei, não tem para nós o mesmo impacto que falar Armadura do Inferno. E também eu ia acabar perdendo todas as piadinhas de pastor. Satanás! Mas já que a gente tocou no assunto, eu vou falar um pouco das diferenças de tradução entre o japonês e o português. Começando pelo nome dos personagens. Ryo Sanada virou Hector. Shin Mori virou Jorge. Shu Laifeng passou para Tristan. Toma Hashiba para Tommy e Seiji Date virou César. Como vocês podem ver, a tradução comeu o sobrenome dos samurais. E como disse o nosso colega Kazuma Toki, os caras acabaram ficando com o nome de vereador. Jorge da Água, César da Luz e por aí vai. Na verdade, o nome de praticamente todo mundo foi mudado. Jun virou Yuli, Naste virou Mia, Arago passou para Scorpio e a lista segue. Mas eu acho que o pior de todos foi o Caos, que para nós virou só monge. Outra coisa que mudou um pouco com a tradução são as virtudes associadas às armaduras. A armadura do fogo, no original, está associada à bondade ou compaixão. Para nós, ficou só como virtude. Ficou avacalhado assim mesmo. Qual que é a virtude do Hector? Virtude. E pronto. A armadura da terra ficou certinha. Tanto no original como no português, é a justiça. A armadura da luz está associada à gratidão ou cortesia. Mas para nós, ficou sabedoria. A armadura da água também está certa. É a confiança. E por fim, a armadura do céu, no original, é a sabedoria. Mas para nós, ficou como vida. Nada a ver, né? E se você reparou, é isso mesmo. Na tradução, a virtude da sabedoria, que originalmente está na armadura do céu, acabou indo para a armadura da luz, do César. Mas não vamos esquecer dos Cavaleiros da Dinastia, né? A verdade é que a animação brasileira não mostra, mas a armadura dos Cavaleiros da Dinastia também está associada a algum elemento ou entidade. Enquanto as armaduras dos Samurai Warriors estão vinculadas a elementos da natureza, as da Dinastia estão assim. O que a gente conhece como Cavaleiros da Dinastia, que são os caras no topo da hierarquia do exército de Scorpio, no original são chamados de Mashou, que significa general. Então, o Demon, que a gente conhece como Cavaleiro da Crueldade, no japonês seria o Oni Mashou Shuten. Oni Mashou seria algo como General Demônio. A gente sabe, como já foi falado em vídeos anteriores, que os Onis, ou Onis, são espécies de demônios do folclore japonês. Já o termo Shuten faz referência a um Oni específico, o Shuten Doji, que no mito shintoísta era um demônio muito poderoso, e que aparece lá no Nioh 2 também. A sua virtude, tanto no japonês quanto no português, é a lealdade. Fenton, o Cavaleiro do Veneno, é o Doku Mashou Nasa. Nasa provavelmente faz referência aos Nagas, semidivindades da mitologia hindu. Como esses seres são representados como um híbrido de homem e serpente, General do Veneno faz alusão justamente ao veneno das cobras. No original, a sua virtude é a obediência ou dever. Em português, ficou como devoção. Diávolo, o Cavaleiro da Ilusão, é o Gen Mashou Rajura. Eu não consegui achar nenhuma referência na mitologia para Rajura, apenas que ela é uma cidade na Índia. No original, a sua virtude é a resistência ou paciência. Em português, ficou serenidade. Por fim, Cronos, o Cavaleiro das Trevas, no original é o Yami Mashou Anubis. Yami, traduzindo para o português,
significa trevas ou escuridão. Já Anubis, na mitologia egípcia, é o deus dos mortos, responsável por guiar as almas até o submundo. No original, a sua virtude é a consideração ou respeito, mas em português ficou obediência. Detalhe que no episódio 19 da animação brasileira, o monge fala que os cavaleiros da dinastia têm as seguintes virtudes: serenidade, obediência, lealdade e piedade. Vejam que na segunda temporada, eles comeram a piedade com angu e substituíram por devoção. Certo é que ficou uma salada de merda toda essa questão de tradução. Uma bagunça danada. Ficou, ó, uma bosta. E olhando todas essas virtudes das armaduras, talvez vocês queiram associá-las às 7 virtudes do Bushido, que é o código de conduta dos samurais, mas não há uma correspondência completa entre esses dois. Das 7 virtudes do Bushido, apenas 4 correspondem às virtudes das armaduras, e são elas: a justiça, do Tristan, a bondade, do Hector, a cortesia, do César, e a lealdade, do Demon. Um ponto muito importante, que alguns de vocês notaram e comentaram no primeiro vídeo, é o uso dos termos cavaleiro e samurai. Se vocês perceberem, eu falo cavaleiros da dinastia, Hector, cavaleiro do fogo, Demon, cavaleiro da crueldade. E isso não sou eu confundindo Samurai Warriors com Cavaleiros do Zodíaco. A dublagem é desse jeito mesmo. E pior, conforme um artigo que eu li no site JBox, foi a própria Santoy, a empresa que fabricava os bonecos e trouxe Samurai Warriors para o Brasil, que solicitou para a Gota Mágica, o estúdio de dublagem, que dublasse de modo que os samurais fossem chamados de cavaleiros. E além disso, todos os Samurai Warriors tinham que ter as vozes dos Cavaleiros do Zodíaco. Mano, é cada coisa. Olha as ideias dos caras. Que viagem é essa, véi? Mas isso reforça ainda mais a ideia que Samurai Warriors é só um anime pra vender bonequinho. Ele nunca teve essa intenção de ser um anime memorável e ficar marcado na história. Era simplesmente comercial. Samurai Warriors não se restringe apenas aos 39 episódios do anime regular. Foram produzidos também 3 OVAs, que são o Gaiden, com 2 episódios, o Kikoutei Densetsu, com 4 episódios, e o Message, com 5 episódios. Melhoraram a obra com os OVAs? Não, meu filho. Daqui pra frente é só pra trás. Esse último OVA, então, eu tava assistindo exatamente nesse lugar, nessa cadeira, sentado, coluna ereta, e eu dormi 2 vezes. Ele é muito chato. Meu Deus! Muito chato! E vamos fazer resumo dos OVAs? Vamos, né? O que é um peido pra quem já tá cagado? Só que tenha um pouco de paciência. Eles vão sair no futuro. Se inscreve e ativa o sininho, pra você não perder quando esse vídeo sair. Existe também o mangá. O anime, diferente do habitual, veio primeiro que o mangá. E são 2 essas séries de mangás. A primeira é chamada Yoroden Samurai Troopers e teve 2 volumes. Esse é um mangá de demografia Kodomo, voltado para o público infantil, até 10 anos mais ou menos. Dá para perceber pelo estilo de arte. Alguns acontecimentos são diferentes, mas a história, no geral, segue mais ou menos a linha do anime. A segunda se chama Shin Yoroden Samurai Troopers. Aqui, a história já se passa 4 anos após a derrota do Scorpio, e os Samurai Warriors não são mais Hector e os seus amigos, e sim novos jovens. O mangá tem uma cara mais shonen, e a arte melhora um pouco. Na versão encadernada, tem uns desenhos com os designs dos personagens, e realmente ficaram muito bonitos. Esse mangá, porém, só teve 1 volume e a história nunca foi concluída. E parece que nunca vai ser. Você não encontra esses mangás traduzidos para o português, nem em scans. As informações que eu trouxe aqui para vocês, eu tirei de um artigo do site Ilha Kaiju, e eu vou deixar o link aí na descrição. É um artigo muito bom, e se você é fã, vale a pena dar uma lida, porque o cara explica muito bem a história dos mangás. Feitas todas essas considerações, vamos continuar o resumo. Surge um novo subordinado de Scorpio, chamado Badamon. Ele não é um Digimon, mas sim uma espécie de mago,
que é o líder dos espíritos inferiores, e ele conta a história da armadura do inferno. Segundo ele, ela também é chamada de armadura de Ariel, ou Ariel, Kikotei no original. Ela foi criada há vários anos, num tempo desconhecido. A lenda diz que ela foi criada como aquela que trouxe a luz em uma época em que o mundo era governado pela escuridão e ódio que habitam no espírito humano. Ariel foi o seu primeiro usuário e também o primeiro Samurai Warrior. Badamon tem o plano de manipular o Hector, fazendo-o virar um cavaleiro de Escórpio. Para tanto, ele dá para Kyra um pó mágico, que pode controlar a mente do Hector. Mas isso causa uma ciumeira danada no Cronos, Fenton e Diávolo, que acham que o Escórpio tá deixando eles de escanteio e só tá confiando na Kyra. Um bando de invejoso, né? Nós somos os Cavaleiros das Trevas da dinastia e ela não passa de uma garota. Ela é uma garota esperta. Ela nos fez passar por moloides muitas vezes. Enquanto isso, Hector e Tommy tentam alcançar o castelo de Escórpio, silenciosamente ali no stealth, mas acabam sendo descobertos pelos guardas. Tommy dá o seu chute voador de novo. A sirene de aviso toca e Scorpion manda uma pá de galera atrás dos caras. Eles conseguem fugir, mas acabam sendo barrados por Kyra e pelos Cavaleiros da Dinastia. Kyra usa o pó mágico, que acaba acertando os Cavaleiros da Dinastia, e eles desmaiam. Depois, ela acerta o Tommy e o Fogo Branco com o pó também. Sobra apenas o Hector. Ele então invoca a armadura do inferno, mas utilizando a energia do Tommy e dos 3 Cavaleiros da Dinastia para isso. Porém, como ele está sob o efeito do pó e também sob a influência dos espíritos inferiores, Hector não tem controle sobre o seu corpo e fica caído no chão. Quem salva o Hector são os Cavaleiros da Dinastia, não por vontade própria. Segundo o que Badamon revela, foi a armadura do inferno que possuiu e está controlando os corpos de Cronos, Fenton e Diávolo. A virtude das suas armaduras desperta e o sinal brilha na testa dos 3. Ainda assim, os Cavaleiros da Dinastia não são fortes o suficiente para derrotar a Kyra e levam uma surra da moça. No entanto, o Hector consegue se libertar do pó, drogas, tô fora, e ataca a Kyra, que recua. Mas a Kyra deu uma pressão na armadura do inferno, tá? Ela é bem forte. Tanto que o choque entre os seus ataques pode ser visto lá do mundo humano. Kyra é simplesmente a personagem mais apelona desse anime. Ela bate nos caras do bem, ela bate nos caras do mal. Se bestar, pra mim ela sola até o Scorpio. Os Cavaleiros da Dinastia são capturados por terem ajudado o Hector e traído o Scorpio. Enquanto isso, Demon, Mia e Yuli tentam reunir informações que possam ajudar na batalha contra a Dinastia. No computador do avô da Mia, eles descobrem um artefato chamado Joia da Vida, o coração dos monges. Mas quem já sabe tudo sobre essa tal joia é o Badamon. Ele conta que a Joia da Vida é o coração de todas as armaduras, dá força aos fracos e que só pode ser usada pelos puros de coração. Assim, ele manda um capanga para poder recuperá-la. Mia, junto com a intuição do Demon e a ajuda dos espíritos dos monges, descobrem a localização da Joia da Vida. Convenientemente, ela tá num lago ali pertinho, como tudo nesse anime. Demon dá uma de Moisés e abre as águas. Num templo submerso, que guarda várias relíquias dos monges, eles encontram a joia. Lá, eles derrotam o capanga do Badamon e obtêm a joia. Assim, os 3 se preparam para partir para o mundo das trevas e ajudar os Samurai Warriors. Sim, o Demon vai levar o Yuli para o mundo das trevas. Segundo ele, não existem pessoas com coração mais puro que a Mia e que o Yuli. 2 pessoas totalmente normais são as pessoas com o coração mais puro na Terra. E ainda, o Demon diz que o Yuli tem a chave para derrotar o Scorpio. O exército de Scorpio ataca o mundo humano. Os caras estão tacando terror na Terra, raptando até as criancinhas. Hector, Tommy e Fogo Branco são atraídos para uma armadilha, onde eles precisam enfrentar de novo a Lady Kyra. A vilã tem um artefato que consegue sugar a energia das armaduras, e com esse objeto, ela derrota o Hector. Tommy tenta enfrentar a Kyra, mas a mina é muito forte para ser solada por alguém. Vendo que é impossível derrotar a Kyra no braço, os caras tentam derrotar ela no exame de consciência. Me diga uma coisa. Como consegue ser tão má, Kyra? O pagamento é bom e há muitas gratificações. Agora fique quieto enquanto eu sugo seu poder. Eles são salvos por Demon, que usando o cetro do monge e a joia da alma,
consegue chegar no mundo das trevas. Começa uma nova luta entre Hector e Tommy contra Kyra, e, mais uma vez, eles não conseguem derrotá-la. Fica bem claro pro Tommy que é impossível aos dois derrotar a Kyra. Ele diz que eles precisam ganhar tempo para resgatar os outros samurais e então lutar contra a Kyra todos juntos. Aí, contrariando totalmente o pensamento sensato que ele acabou de ter, o Tommy parte sozinho para cima da Kyra e é derrotado pela moça e capturado pela dinastia. Daemon assume a luta contra a Kyra, enquanto Hector vai resgatar o Tommy e os outros. Diferente dos samurais, o Daemon consegue resistir a Kyra, mas quando vai atacá-la, o cetro é paralisado e se recusa a machucar a guerreira. O cetro do monge, na verdade, é um shakujo, um cajado usado por monges budistas. Note que o cajado do monge tem 6 anéis. O número de anéis está relacionado com o status do usuário. Os 6 anéis simbolizam os 6 estados da existência. E ser um portador de um shakujo com 6 anéis significa que você já alcançou a iluminação, não está mais preso no ciclo de reencarnações. Mas se quiser, ele pode reencarnar em formas humanas para auxiliar os meros mortais a alcançarem a iluminação também. E é mais ou menos isso que o monge faz. Ele serve de guia para os Samurai Warriors durante a jornada. É legal notar que vários outros personagens de anime também utilizam o shakujo, como Miroki de Inuyasha e o Sábio dos 6 Caminhos, em Naruto. Tommy é jogado no fundo de um rio. Lembra que os samurais capturados ficavam amarrados numa espécie de altar, tendo a sua energia sugada? Esquece isso. Agora, eles ficam no fundo de um rio, tipo numa caverna subterrânea, sentados, paradões e tal. O Tommy chega ali e atinge os amigos com as suas flechas, para reanimá-los. Hector, que seguia para resgatar o Tommy, é interceptado pelos cavaleiros da dinastia. Depois da traição, eles estão sob a influência dos espíritos inferiores, para voltarem a ser maus. Eles atacam o Hector, que é salvo pelo Yuli, utilizando a Joia da Vida, que emite uma luz muito forte. A Kyra aparece ali de novo. Mas a Kyra não tava lá atrás lutando com o Daemon? Tava, mas foda-se. Foda-se. E ela não é afetada pelo efeito da Joia da Vida. De repente, do fundo do rio, surgem os outros 4 Samurai Warriors. Esse anime é ruim. Ele é muito ruim. Não tem problema o anime trazer soluções simples para movimentar a história. Mas Samurai Warriors traz decisões totalmente aleatórias e contraditórias para poder conseguir progredir a aventura. Os samurais estavam presos numa estátua, mas agora eles já estão no fundo desse rio. Em vez de enfraquecer o Tommy totalmente para colocar ele nesse lugar, não, eles jogam o Tommy de qualquer jeito nesse rio. Aí ele vai lá embaixo, reanima todos os samurais e traz eles de volta para a história. Dá para entender uma coisa dessa? É muito ruim. Os cavaleiros da dinastia reaparecem e separam os samurais, usando portas falsas no chão. É isso mesmo, porta no chão. Até a Kyra zoou isso. Parece cena de Looney Tunes. Foi um golpe bem fraco pro nível de vocês. Bravos! Gostei da porta falsa. É sim, tenho quase certeza que eu não teria pensado num truque tão fraco e bobo. Usa sua língua. Nós voltaremos para acabar com os outros 2 mais tarde. Enquanto isso, faça deles o que quiser. É muito gentil da sua parte. Muito obrigada. César e Tommy ficam para lutar com a Kyra. Os demais são lançados num abismo e separados. Todos têm dificuldades de vencer suas batalhas, e ambos são salvos por Daemon. Os samurais se juntam novamente e Hector invoca a armadura do inferno. Hector destrói o colar da Kyra e a influência que o Scorpio tinha sobre ela é interrompida. O cetro mágico novamente protege a Kyra de tomar um ataque final, e ela é transportada dali pelos poderes do Scorpio. Os samurais se reúnem e partem para sua última batalha contra o Scorpio. Daemon não vai junto, porque ele fica meditando para entender a mensagem que o espírito do monge quer enviar. Mia e Yuli ficam com Daemon. Os caras vão lutar com o inimigo mais poderoso de todos, mas deixam a Joia da Vida para trás. Você parece burro! O colar da Kyra tá rachado, que faz com que ela comece a relembrar o seu passado. Na verdade, a Kyra é descendente do clã do monge. O anime é tão sem vergonha que ele nem se dá o trabalho de contar a história da Kyra direito. Ele passa um monte de imagens rapidão e o telespectador que se vire, saca só. O que dá pra gente entender aqui
é que a Kyra era uma criancinha feliz, descendente do clã do monge, que vivia com seus pais. Certo dia, o clã foi atacado, Scorpio a raptou, conseguiu colocá-la sob o seu comando e a transformou na sua guerreira mais forte. Badamon usa os seus feitiços e a força dos espíritos inferiores e consegue retomar o controle sobre a Kyra. Ele suprime a personalidade da Kyra e agora consegue controlar o corpo da garota livremente. Usando uma daquelas bolas de energia, tipo a que o Scorpio usou para chegar no espaço na primeira temporada, a Kyra ataca o Samurai Warriors. Hector usa Inferno, mas ela não é capaz de parar a bola de energia, e os Samurai Warriors são derrotados. Demon chega para ajudar os samurais e libertar a Kyra do controle do Badamon. Os cavaleiros da dinastia também aparecem. O cetro do monge reage e traz a armadura da crueldade que pertencia a Demon. É o espírito do monge dizendo pro Demon que quer que ele lute como antes. E eu achei isso bem da hora, o Demon voltar a usar a sua armadura antiga. Inicia-se uma batalha entre Kyra e Demon. Os samurais são todos capturados pelos espíritos de Badamon. O sacerdote aproveita e captura os cavaleiros da dinastia também, e revela que eles eram meras peças sem valor. Demon perde a luta contra Kyra e também é capturado. As 9 armaduras são então posicionadas em 9 pilares, para unir o mundo das trevas ao mundo humano. Conforme uma lenda, no momento do eclipse é possível fazer essa união entre os dois mundos. Sim, esse eclipse eles acabaram de tirar do sovaco. Demon consegue usar os poderes do monge, invoca o cetro e retorna à batalha. Ele veste novamente a armadura da crueldade e lança um ataque sobre a Kyra. Imediatamente, ele abraça a Kyra e a imobiliza, fazendo com que os dois levem o golpe. Badamon sai do corpo de Kyra e Demon passa a armadura pro corpo dela, para protegê-la. Aliás, achei que a Kyra ficou muito bem com essa armadura. Demon, exausto, cai no rio e começa a se afogar. Yuli chora, mas não vira o rosto dele para cima. E Demon morre. Kyra, então, toma posse do cetro mágico e, como última descendente do clã do monge, assume o lugar de Demon. Ela revela também que a Joia da Vida é a chave para derrotar a dinastia. Scorpio fica furioso e convoca todos os espíritos inferiores. A coisa agora tá alombrada. Yuli monta no fogo branco e consegue furar toda a defesa da dinastia e chega até o topo do pilar onde o Hector tá. Usando a Joia da Vida, numa reação em cadeia, ele consegue libertar todos os samurais e cavaleiros da dinastia. Todos se unem e começa a batalha final contra Scorpio. Aqui é só doideira. A história fica uma confusão. Lembra que o Scorpio precisava das 9 armaduras, nos 9 pilares e do eclipse para fazer a união dos mundos? Pois é, esquece isso, porque ele não tem mais esses 9 pilares e o processo de união continua rolando. Uma cambada de espíritos inferiores usam o eclipse para ir para a Terra e começar a atacar o Terrolar. Daí surge uma torre que parece ser mais importante que os outros 9 pilares. Algumas cenas atrás, o Badamon apareceu energizando essa torre e dizendo que estava alimentando ela com a dor e com o sofrimento das pessoas. O Scorpio é atacado pelo Hector, pega fogo, daí ele pula no rio para apagar o fogo. Sério, isso acontece mesmo. Depois, no estilo King Kong, o Scorpio sobe nesse pilar especial. E daí, ele ativa o seu poder e consegue mandar essa torre para o mundo humano. Na Terra, o Badamon e os espíritos inferiores começam a capturar pessoas e usar a alma delas para alimentar essa torre. E por fim, o Scorpio vai para o mundo humano e a galera vai atrás dele. Só doideira e embolação essa parte. Bem louco! A presença do Scorpio e dos espíritos inferiores na Terra desperta o ódio no coração das pessoas, e o povo começa a brigar entre si. O Scorpio então explica a origem dos espíritos inferiores e a fonte do seu poder. Cada vez que um humano sente ódio, ele cria uma alma má lá no lado escuro do mundo das trevas. O Scorpio nasceu para unir esses espíritos perdidos. Com o tempo, ele se tornou o imperador deles e criou um exército, o que bate mais ou menos com a explicação que foi dada na primeira temporada, onde foi dito que, enquanto existirem sentimentos negativos, o Scorpio também existirá, já que é deles que ele extrai a sua força. Já na Terra, os samurais se reúnem e invocam a armadura do inferno. Hector, trajando a armadura branca, ataca Badamon
e o destrói. Depois, ele parte para lutar com o Scorpio, mas não consegue derrotá-lo. Scorpio começa a absorver a armadura, mas o monge fala com o Hector e diz para o samurai ouvir o próprio coração. Daí, o Hector tira a armadura e manda ela para o Scorpio. Na verdade, o Hector por completo vai para dentro do Scorpio e começa a purificá-lo com a sua virtude da bondade. O Scorpio fica paralisado e isso dá uma abertura para os outros atacarem. A galera fica naquela vou, não posso machucar o Hector, mas o César, samurai mais sensato do anime, não deixa a oportunidade passar, puxa o bonde e com lágrimas nos olhos, eles atacam e destroem o Scorpio, cortam ele no meio. O Hector não morre, pois ele é salvo pelo poder da Joia da Vida. A Joia da Vida é simplesmente o hack desse universo. Toda vez que eles precisam resolver uma situação e não têm uma ideia de como fazer isso, eles usam a Joia da Vida. Scorpio é derrotado, tudo fica bem, o povo da Terra volta ao normal e a Lady Kyra diz que o mal não existe mais e que agora ela pode voltar para o mundo dela. Assim, Kyra, Cronos, Phaeton e Diávolo partem flutuando pelo céu. O narrador dá a entender que a Kyra levou a armadura de todos os samurais embora com ela. A Joia da Alma se transforma numa bola de energia que os samurais usam para jogar beisebol alegremente. O mal de Scorpio foi derrotado, sumiu para sempre. Mas se algum dia outra força maléfica aparecer nesse mundo, a gente pode contar com os poderes desses sensacionais heróis. Suas lendárias armaduras místicas virão nos proteger. Sempre que o mundo precisar, os Samurai Warriors virão. Eu vou fazer alguns breves comentários sobre esses episódios finais de Samurai Warriors e depois um comentário sobre o anime como um todo. A primeira coisa que eu não gosto é que o Jorge, Tristan e o César foram totalmente esquecidos no pacote. Eles têm pouquíssima relevância nesse final. Lembra que há poucos episódios atrás eles tinham conseguido habilidades especiais? Pois é, eles mal lutam e, consequentemente, não usam essas habilidades. Algo que eu queria que tivesse sido melhor explicado é o Ariel. Quem que é esse bendito desse cara? O que ele fez da vida? Por que ele é tão importante de modo que todos os personagens falam dele com muita admiração? Pois é, o anime não revela. E também, qual que é a real origem da armadura do inferno? Porque dá para invocar ela com a força dos Samurai Warriors, dá para invocar ela com a força dos Cavaleiros da Dinastia, dá para invocar ela usando o Cetro do Monge e, cara, de onde realmente ela vem? Quem que criou ela? Foi o monge? Foi a deusa Amaterasu? Mais uma pergunta não respondida. Olha, eu não lembro de nenhum personagem falando isso no anime, mas se você pesquisar uns artigos aí na internet, você vai ver que eles falam que a cronologia de Samurai Warriors é mais ou menos assim. Num primeiro momento, Ariel e a deusa Amaterasu derrotaram o Scorpio. Depois, o Scorpio ressurgiu e quem derrotou ele foi o monge e acabou fazendo as 9 armaduras. Logo, se isso é verdade, a armadura do inferno é anterior às outras armaduras. Então por que, quando você une as 5 armaduras dos samurais, eles invocam uma armadura que tem uma criação anterior a delas? Tem também aquela lambança dos pilares e da Torre Negra. O que acontece é que Samurai Warriors cria umas regras para o universo dele e depois ele mesmo as desrespeita e não segue. Eu lembro que essa cena dos pilares eu vi várias e várias vezes para tentar entender o que estava rolando. E sinceramente, até agora eu não entendi direito. Tô perdido, deixei pra lá. E minha opinião, que final ruinzinho, hein? Muito sem graça. Eu queria ver uma batalha ali. Tá todo mundo pagando pau para essa armadura do inferno desde que ela apareceu. Pelas falas dos outros personagens, parece que o simples fato de trajar essa armadura já é o suficiente para derrotar o Scorpio. Mas não é isso que acontece. O Hector entra lá no corpo dele e de alguma forma o purifica. Se fosse para purificar, mandasse o Jorge fazer isso.
Ele não acabou de aprender uma habilidade de purificação? Simplesmente, batalha não é o forte de Samurai Warriors. E o Scorpion, hein? Que vilãozinho meia boca. A partir da segunda temporada, ele não inspira medo em mais ninguém. Na verdade, ele é totalmente esquecido por causa da Kyra. Fora o design do Scorpion. Esse personagem é muito feio. Cara, ele tem umas lâminas na canela. Quem que fez isso? E agora, fazendo um apanhado geral desses 39 episódios de Samurai Warriors. Depois de ter assistido tudo, o meu sentimento é de decepção. Mano, na minha memória, esse anime era tão legal, só que assistindo novamente, ele é tão entediante. A impressão que eu fico é que falta alguma coisa em Samurai Warriors. Talvez uns personagens mais carismáticos, umas batalhas mais empolgantes. Porque outro dia, eu tava assistindo Cavaleiros do Zodíaco antigão. E a gente sabe que Cavaleiros do Zodíaco também tem seus defeitos, tem os seus furos e as suas inconsistências. Mas tudo isso não me incomoda. A ligação que eu tenho com Cavaleiros é tão forte que eu relevo esses erros e eu me divirto assistindo. Mas Samurai Warriors não tem isso. Assistir o anime e ver os erros dele te incomoda, te chateia. Eu vi os episódios pensando, pelo amor de Deus, chega no episódio 39 logo. Sinceramente, faz tanto tempo que eu assisti Samurai Warriors que na minha memória não tinha quase nada da história. Mas mesmo assim, assistindo sem saber o que vai acontecer, a história não te surpreende, não te gera prazer em acompanhar. O único sentimento é, episódio, acaba logo, pelo amor de Deus. O protagonismo exagerado do Hector não deixa que você se apegue a nenhum outro samurai, e nem ao próprio Hector. Olha só, em Shurato, eu gosto bastante do Leiga. Em Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto do Seiya e do Ikki. Mas aqui em Samurai Warriors, eu não gosto especialmente de ninguém. Eu só desgosto do Jorge, porque ele é pango demais. E, pelo amor de Deus, desde quando Jorge é nome de samurai? Mas o pior de tudo, o anime não conta a história de nenhum samurai. O que eles fazem da vida? Por que justamente eles se tornaram samurais? Eles foram escolhidos? É porque eles são muito habilidosos? Como que eles se conheceram? Nada. O anime não se importa em falar nada do passado dos samurais. Muito provavelmente isso contribua para você não se identificar com nenhum samurai, porque não conta a história dos caras. Mal a personalidade deles é apresentada ali mais ou menos. Mas o anime não se importa, ele não tem a dignidade de te contar o passado dos personagens principais. Pelo menos Samurai Warriors não tem o problema de ter uma animação mal feita. A animação não é a linda maravilhosa, mas ela é boa, é aceitável e se mantém estável durante a produção toda. A trilha sonora é legal, mas não tem nenhuma música marcante. Aquela coisa que você ouve e pensa, cara, essa é a trilha de Samurai Warriors. As músicas funcionam para aquele momento, mas não é nada que fique grudado na sua cabeça. Não é igual tipo a trilha de Dragon Ball Z, de Cavaleiros ou de Death Note, que você ouve 2 toquinhos da música e já identifica que é daquele anime. Mas eu tenho que ser justo e tem uma coisa que prejudicou bastante Samurai Warriors, que é esse processo de tradução do Japão para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Tiveram alguns episódios que eu vi legendado, ou porque o áudio em português estava muito ruim, ou porque a conversa dos caras ali não estava fazendo muito sentido e eu queria conferir numa outra versão, e, realmente, existem algumas diferenças sim. Mas isso salvaria a obra? Eu acho que não. Acho que não tem quase nada que faça Samurai Warriors ficar bom. Um exemplo disso é o momento em que o Badamon vai contar um pouco sobre a história da Armadura do Inferno. Na dublagem, ele fala que quem obter a Armadura do Inferno vai ter um poder enorme, inimaginável. Já no original, ele também diz que quem tiver a posse da armadura tem um poder enorme, mas ele completa dizendo que a armadura não salva pela luz, ela destrói pela luz. Mas ela foi criada para acabar com o mal.
que, Satsura? Ora, tudo depende de como a armadura branca for usada. O que você acha que aconteceria se os poderes da armadura branca não tivessem parado de combater o mal? Tudo que está aqui seria devorado e não sobraria nada deste mundo. Nada mesmo, nada aguentaria todo esse poder. Então a armadura criaria um grande vazio. Então, o que aconteceria com nós e ao reino da dinastia? Ela reduziria o mundo ao nada. バカな光をもたらすのが気候帝の鎧のはずさよ先ほどそのように確かに言うた人間界を貪る闇とは人の心に宿る悪それを消し去るには全てを無に返すことすなわち気候帝の光にて全てを破壊することなりその光は闇を照らさずにそれでは人を救うのではなく破壊する力だと Há uma diferença de sentido entre as duas versões? Sim, uma é mais simples e a outra ficou mais complexa? Sim, só que no original eles também não explicam nada sobre isso. Ou seja, eles te passam uma informação mais complexa, te atiçam alguma curiosidade, só que no fim das contas a informação fica incompleta. Eu acho que pode ser válido, num futuro, assistir o Samurai Warriors todo legendado para pegar essas diferenças. Mas o futuro só pertence a Deus, e eu só vou animar a fazer isso um dia se os vídeos de Samurai Warriors aqui no canal ficarem bem relevantes. Depois de reassistir todo o anime, eu fiquei com a impressão que Samurai Warriors foi só um produto que foi feito para vender boneco e surfar na onda de Cavaleiros do Zodíaco. O que vai ficar guardado no coração mesmo são os bonequinhos que tinha uma mola na articulação. Aí você virava o braço dele assim e ele voltava dando um cocão, sabe? Eram os bonequinhos que eu comprava na época que ainda existia loja de R$1,99. E eu me divertia muito quando criança, brincando com eles. Mas se alguém quiser me dar um Hector desse aqui de presente, por favor, não hesite. Eu arrumo um lugar aqui pra ele no cenário. E quem sabe eu não faço um vídeo adicional de Samurai Warriors também. Tudo tem o seu preço, né? Galera, no mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês que acompanharam esse vídeo desde a primeira parte até esse final. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, deixar aí o seu comentário. Acompanhe o canal porque durante a semana eu vou ir postando alguns shorts para mostrar mais curiosidades sobre esse universo de Samurai Warriors. E para quem tá curioso, o nosso próximo vídeo de resumo, a gente fez a votação na aba comunidade do canal e vai ser o resumo de Bucky. Isso mesmo, o Jibaki, aquela bolinha rosinha que saía explodindo tudo. Então, para não perder esse nosso próximo resumo, não se esquece de ativar o sininho aí. Eu agradeço muito a você que ficou comigo até o final do vídeo. Fique com Deus, a gente se vê na próxima e tchau.